Oi, gente, como estamos? Então, vamos lá, né, dar continuidade. Então, na disciplina de História, vamos para mais um assunto. Na verdade, hoje já encerramos História, tá? Vamos fazer, então, esse assunto que vocês estão vendo, que é do feudalismo ao Renascimento. Vamos ver também a Reforma e o Iluminismo, tá? Então, são mais dois assuntos de História. Então, ali, né, falando do feudalismo e do Renascimento, nessa parte ali do feudalismo, né, quais eram as características gerais? Antes de a gente ir olha, a principal característica, né, mas antes de a gente entrar no exercício, quais que eram as características gerais do feudalismo, né? Então, o poder, ele era descentralizado, ou seja, nas mãos dos senhores feudais, né? Então, quando a gente fala de feudalismo, já vem na cabeça, né? Os senhores feudais. A economia, ela era baseada principalmente na agricultura, né? E a utilização do trabalho de servos. Então, a nobreza feudal, quem que eram, né? Que são os senhores feudais. Ela era dona das terras, né? E quem arrecadavam os impostos dos camponeses. Tinha o clero, que eram os membros da Igreja Católica, que eles também tinham um grande poder, porque eles eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. E eles não pagavam um imposto, mas eles arrecadavam um dízimo. E os servos, que eram os camponeses e pequenos artesãos, né? Então, os servos, eles tinham que pagar várias taxas e tributos aos senhores feudais, tá? Então, ali na 28, qual a principal característica do feudalismo? Grandes propriedades de terra voltadas para atividade agrícola da subsistência. B, o capital, o dinheiro, né? Era a maior expressão de riqueza dos senhores feudais. C, no feudalismo a igreja não tinha nenhum status. Ou D, os servos recebiam altíssimos salários de seus senhores. Então, assim, as duas últimas é bem extremo, né? Então, não. É demais, assim, né? Então, qual que vai ser a resposta? Né? Na verdade, assim, né, em falar da letra B, o capital, o dinheiro, né? Era a maior expressão de riqueza dos senhores feudais. Na verdade, eram as grandes terras, né? Quem tinha terra tinha poder. Então, é a letra A, né? Grandes propriedades de terra voltadas para as atividades agrícolas de subsistência. Então, letra A. Na 29, os grandes proprietários de terras no período feudal eram chamados do quê? Né? Isso a gente acabou de falar que eram os senhores feudais. Tranquilo, né? Na 30, o feudalismo foi um sistema que regeu a vida social em quase toda a Europa durante a Idade Média. A economia nesse período era essencialmente... Então, assim, o feudalismo foi um sistema que regeu a vida social em quase toda a Europa durante a Idade Média. A economia nesse período era essencialmente do quê? Né? Então, também já falamos, né, que era agrícola, né? Agrícola. 31. Atividade econômica que favoreceu a burguesia comercial. Essa política era subordinada aos interesses do Estado. Estamos nos referindo ao... Agora, essa parte, ele já fala sobre outra coisinha, tá? Então, assim, essa parte do feudalismo Então, assim, como a gente leu na questão anterior, na 30, a economia feudal, sim, ela se baseava principalmente na agricultura. Existiam moedas na Idade Média, porém eram pouco utilizadas, né? Que eles faziam mais era a troca de produtos e mercadorias. O feudo era a base econômica,
desse período, né? Então, durante o período feudal, a Igreja Católica, ela que dominava o cenário religioso, tá? E o feudalismo, ele não terminou de uma hora para outra, né? Foi aos poucos se enfraquecendo e sendo substituído pelo sistema capitalista, tá? Então, assim, entre um dos principais motivos que decretaram ali o fim do período feudal foi o desenvolvimento nos centros urbanos a partir do ressurgimento do comércio, né? Então, esse fenômeno de finalização do feudalismo tem um nome chamado de êxodo rural, tá? Que era o quê? Era a saída das pessoas da zona rural em direção às cidades, né? Agora vamos falar do mercantilismo. Então, assim, com o fim do feudalismo, aos poucos o mercantilismo, então, torna-se um modo de produção vigorante, tá? Que era o quê? A diminuição das importações e o aumento das exportações, tá? Aumento, então, o que houve, né, com o mercantilismo? O aumento das taxas alfandegárias, leis pragmáticas, desenvolvimento manufatureiro, monopólios, colonialismo, tá? Então, assim, diversos povos lá da antiguidade adotaram políticas do mercantilismo, mas somente no século XVI, então, que se desenvolveram, né, medidas para constituí-lo. Então, suas teorias se resultam na prática de diversos chefes de estados europeus que incrementaram uma política econômica nacional subordinada aos interesses do Estado. Essa política apresenta características comuns como, né, a intervenção do Estado na atividade econômica, favorecendo o quê? A burguesia comercial. Impediam, então, a saída de riquezas do país através de uma política alfandegária protecionista. O colonialismo, onde as metrópoles impunham às colônias o monopólio, ou seja, somente transacionar com suas respectivas metrópoles, tá? Então, um exemplo, por exemplo, foi quando os portugueses vieram para o Brasil. Então, assim, o Brasil era uma partezinha e o Brasil ele só podia comercializar com Portugal, tá? Então, assim, Portugal não deixava o Brasil fazer, né, outras transações com outros lugares, tá? Então, é bem isso aqui que quer dizer. E o desenvolvimento da marinha para evitar gastos, tá? Então, ali, na 31, atividade econômica que favoreceu a burguesia comercial. Essa política era subordinada aos interesses do Estado. Estamos nos referindo, ao que, né? Então, no que a gente tá se referindo aqui? Ao mercantilismo, não mais ao feudalismo. Vamos ver. Tem. Achei que não tinha mais questões aqui para baixo. Tá, na 32. O que a expansão europeia no século XVI ampliou? A. O comércio e o nível científico. A. A crise feudal. B. O poder da igreja. C. O sistema feudal. Né? Então, a expansão europeia no século XVI ampliou o comércio e o nível científico, né? Até porque nessa época já não tinha mais o feudalismo. 33. Qual o fator preponderante no fim do século XV e no início do século XVI que possibilitou ampliar o espaço geográfico dos europeus? A. Industrialização. B. Mineração. C. Agricultura. Ou D. Descobrimentos. Então, foram os descobrimentos, né? Por conta dos descobrimentos que teve a ampliação do espaço geográfico.
34. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo das Tormentas, depois chamado de Cabo da Boa Esperança, abrindo uma rota no Oceano Índico para o quê? Para onde, né? Para onde que ele foi? Então, assim, tudo se dá por conta da expansão marítima e comercial, tá? Então, lá no século XV, a Europa, ela passava por um período de crise financeira. E ela via, né, a sua economia cada vez mais comprometida com a queda de consumo dos bens produzidos na zona rural e agrícola, tá? Então, para abastecer o consumo, muitas vezes tinha que exportar produtos que vinham do Oriente, como especiarias, objetos raros e pedras preciosas. Só que a única rota para fazer essa transação era o mar Mediterrâneo, né? O problema é que, né, tá, mas e daí que só passava pelo mar Mediterrâneo? O problema é que o comércio nessa região, né, na região das cidades ali italianas, Genova e Veneza, por exemplo, era dominado pelos árabes. E eles cobravam, então, um imposto super alto, né, dos mercadores europeus. Então, assim, o que aconteceu? Os produtos, eles tornavam-se caros demais. E acabava contribuindo com o aumento da crise, né. Para resolver o problema, então, os europeus eles procuraram rotas alternativas para poder chegar no Oriente e comprar produtos de forma direta, né, sem pagar imposto. Assim, eles estariam, então, livres dos impostos cobrados. Porém, as expansões marítimas elas eram caras, né, e nenhum comerciante era rico o suficiente para poder bancar, né, e sair por aí. Então, o rei ele era essencial para poder fazer esse tipo de coisa, né? Porque ele que tinha os recursos e tudo mais. A expansão europeia, no século XVI, ela ampliou o comércio e o nível científico. Então, alguns exemplos do conhecimento, né, foram quais? A bússola, novos modelos de embarcação, astrolábio, planisfério celeste, cartas de navegação, tá? Aí veio a expansão portuguesa e depois a expansão espanhola, tá? Então, os portugueses, eles foram os primeiros europeus a ir nesse encontro de novas rotas, né? E o principal objetivo de Portugal era, então, se lançar no mar, fugir dessa disputa comercial aí, né? Só que eles tiveram algumas conquistas, tá? Entre essas conquistas, algumas foram a cidade de Ceuta, que foi a primeira a ser conquistada em 1415. Esse domínio, então, proporcionou a Portugal a grande reserva em ouro, permitindo também a expansão dos mercados em todo o continente europeu. O contorno da África, né, em 1488. Então, Bartolomeu Dias contornou o Cabo das Tormentas, depois de chamado de Cabo da Boa Esperança, abrindo a rota do Oceano Índico para a Ásia, concretizada em 1498 com Vasco da Gama, tá? Então, vamos para a Ásia, tá? E daí também ele chegou na América, tá? Só para não ficar por aí. Chegou na América em 1500, né, o Pedro Álvares Cabral. E ele foi com uma frota, né, com o objetivo de chegar no Oriente, tá, gente? Só que ele se perdeu e chegou ao Novo Mundo, né, que depois foi chamado de continente americano. Aí depois tem a expansão espanhola. Foi quase um século depois de Portugal, né? Também em busca de uma nova rota para o Oriente. E essa possibilidade, então, surgiu com o navegador Cristóvão Colombo, tá? Que propôs ao rei da Espanha, então, uma rota que circundava a Terra para alcançar os objetivos, tá? Inicialmente, o rei, né, não financiou a viagem, ele falou, não, tá louco?
não tem nada a ver isso que tu tá fazendo, né? Mas depois, né, Cristóvão Colombo não era pessoa que desistia fácil, então nem insistiu bastante, e até que o rei, não, tá bom, eu vou, então, investir nessa tua viagem. Aí Colombo deixou a Espanha no dia 6 de setembro de 1492, liderando então uma frota de 3 caravelas, Nina, Pinta e Santa Maria, né, ainda tem nome. Ele viajou por 5 semanas, e dia 12 de outubro de 1492, chegou ao local onde se localiza as Bahamas. Após relatos de Colombo sobre o local que havia chegado, os espanhóis perceberam que não se tratava do Oriente, mas sim de um novo continente denominado Novo Mundo. Então, prestem atenção. Os portugueses já tinham chegado nesse local. Aí, quase um século depois, os espanhóis chegaram lá também. Aí, inicialmente, a Espanha tratava do Oriente. Inicialmente, a Espanha achava-se no direito de administrar a nova descoberta, né? Mas ela foi pressionada por Portugal, que também queria usufruir do novo continente. Então, assim, eles se brigaram, né? Porque não, como assim tu descobriu? Quem descobriu foi a gente, né? Então, por conta disso, o que aconteceu? Surgiu daí o Tratado de Tordesilhas, né, entre esses dois países. Então, era um documento que dividia as terras entre os espanhóis e portugueses, tá? Só para explicar ali. Na 35, o absolutismo pode ser definido como, tá? O absolutismo: a concentração de poderes pelo rei, sustentada pelo mercantilismo. B. A concentração dos poderes pela igreja, sustentada pelo comércio. C. A concentração de poderes pelo Estado, sustentada pelo município. D. A concentração de poderes pelos parlamentares, sustentada pelos senadores. Então, a gente falou agora também um pouquinho sobre isso, né? Que quem tinha os poderes, né, após a era dos senhores feudais, quem passou a ter os poderes, então, foi o rei, por conta que era sustentado, então, pelo mercantilismo, né? 36. A partir do século XV, qual forma de governo foi adotada na Europa, caracterizada pela concentração de poderes do rei, sustentado pelo mercantilismo e que mantinha um equilíbrio social entre a nobreza e a burguesia? A. Monarquia. B. Ditadura. C. Absolutismo. Ou D. Democracia. Então, acabamos de falar a resposta na questão anterior, né? O absolutismo. Na 37, foi um movimento intelectual de valorização da antiguidade clássica que representa a glorificação do homem, tornando-o o centro de todas as indagações e preocupações. Dominaram vários campos do saber e do conhecimento. Então, já fala aqui, né, que tornando o homem como o centro de tudo. Então, o próprio nome já fala. Humanismo, tá? 38. O Renascimento foi a expressão do movimento humanista, tá? A. Na economia, política e religião. B. Na medicina e agricultura. C. Nas artes, letras, filosofia e ciência. Ou D. Economia, principalmente agricultura. Então, o Renascimento, tá? O que era o Renascimento? Então, no Renascimento teve algumas mudanças, né? Então, o geocentrismo, ou seja, a Terra como centro do universo. Aí o surgimento
do heliocentrismo, que era o Sol como, né, o centro do universo, e depois o antropocentrismo, com o homem como centro de todas as indagações, tá? Então, o Renascimento ela foi expressão do movimento humanista, aonde, né? Então, aqui fala o quê? Antiguidade clássica. Então, entra o quê? Nas artes, letras, filosofia e ciências, né? Bem, tranquilo. Então, aquele assunto, né? A gente acabou de terminar, né? E vamos para o próximo assunto, que era a reforma, contra-reforma e o iluminismo. Na 39, a reforma resulta de transformações socio-históricas e políticas que vinham ocorrendo na Europa. Qual o crítico da igreja da época que rompe com a igreja católica, sendo posteriormente excomungado? A. Dom Pedro I, B. Martinho Lutero, C. Jesus Cristo ou D. Leonardo da Vinci. Então, assim, o que aconteceu? Naquela época, a igreja católica fazia venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? Né? Exemplo, R$1.000 e teus pecados serão todos perdoados. Tu dá R$1.000 para a igreja e teus pecados serão todos perdoados e pronto, acabou. Era como se fosse isso, é como se vendesse um lugarzinho no céu, tá? E veio uma pessoa e falou, não, gente, tá errado, né? Não é assim que funciona. Ele listou diversos estudos afirmando que isso estava errado, que não era assim que funcionava, que um lugar no céu não era vendido, né? Então ele listou vários estudos sobre o caso, tá? E o que ele fez? Né? Foi afrontoso. Ele listou isso tudo e colou bem na porta da igreja. Colou na porta da igreja e daí, né? Os detentores do poder da igreja, né, padres, etc., eles não gostaram, né, obviamente, eles não iam gostar, né, então, eles excomungaram ele. Então, não, querido, exilado da igreja católica, né. Aí, o nome desse carinha é Martinho Lutero, tá? Quem falou não, tá errado, isso aí, tá? Daí, ali na 40, a Revolução Espiritual do século XVI, liderada por Martinho Lutero, é denominado o quê? A. Contra-reforma, B. Renascentista, C. Reforma protestante ou D. Revolução Industrial. Então, assim, quando ele falou isso, né, que não estava certo, ele criou, então, como se fosse uma religião dele, né, uma nova